Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que também nos acompanha pelas nossas redes sociais, TV Cidade Taubaté no Facebook, TV Cidade Taubaté no YouTube e TV Cidade Oficial no Instagram. Né? Então são os nossos três endereços aí que você pode acessar a gente na rede, mas também pode acessar a gente através do e-mail e mandar a sua sugestão de pauta aqui pra gente. Então o e-mail é tvcidadetaubaté@gmail.com. Não deu tempo de anotar, então tvcidadetaubaté@gmail.com. Eu sempre falo isso porque você no comecinho do programa tá bem antenado, né? Então é bacana. Comecinho de programa desta sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Hoje que é entre as datas comemorativas, entre as efemérides, é o Dia da Caridade. E como eu sempre provoco você a refletir sobre os temas que a gente apresenta aqui no comecinho, né? Você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa que se preocupa com os outros, você é uma pessoa que se preocupa em fazer o bem sem olhar a quem? Nos países, né? Os tempos que vive atualmente, caridade está virando uma coisa rara, né? Então a gente tem que voltar a exercitar a nossa caridade. Hoje também é o Dia Nacional do Futebol, né? Futebol é paixão nacional, paixão mundial, né? Apesar de todos os percalços também que nós tivemos nos últimos tempos, né? O brasileiro aí continua gostando desse esporte, né? Continua valorizando esse esporte, às vezes até demais, né? Mas já entra na questão das paixões. E a gente parabeniza todos os profissionais, né, que atuam no futebol, que procuram fazer o futebol espetáculo, né, aqueles que também atuam no futebol amador, né, que utilizam o futebol como ferramenta de educação, como ferramenta de inclusão, né, como ferramenta para desenvolver as nossas crianças e jovens, especialmente. Vou mandar um abraço, inclusive, para o nosso querido amigo Russo, lá do Bonfim, o professor Silvio, né, que fez aniversário esses dias, que são dois grandes desportistas. Temos aqui também o nosso grande incentivador do esporte, o Lamarque Monteiro, né? Temos o Gil Oliveira, Tuti Pereira, né, que já esteve aqui com a gente. Então são pessoas que vivem, né? Adilson Barbosa, ontem inclusive foi o programa do Adilson, um abraço para ele, né? Pedro Luiz, eu não posso falar esqueci do Pedro Luiz, nem do Guilherme Belis, que tem segunda-feira aqui. São pessoas que vivem e respiram futebol 24 horas por dia, né? Eu já respirei mais, agora menos, né? Mas continuo torcendo pelo Taubaté e pelo Corinthians. Bom, mudando de assunto, quero aqui lembrar vocês que vai começar agora semana que vem, dia 24, né? A nossa 17ª mostra de teatro aqui em Taubaté. No dia 24 começa com a peça A Personagem Principal, né? Começa às 20 horas e a nossa mostra ela basicamente toda desenvolvida, toda desenrolada no nosso teatro municipal, que é o Teatro Metrópole, né, que fica no centro da nossa cidade, próxima à Praça Dom Epaminondas. No dia 25 temos a peça Monstros. Essa peça às 19 e 21 horas, em 2 sessões, então você tem que ficar atento quando são 2 sessões. Normalmente reduzido o espaço, né, o teatro de arena. Se não me engano, essa peça que são para 80 lugares, tem que chegar cedinho para poder pegar o ingresso. Dia 26, Carnaval, dia seguinte, também 2 sessões. Dia 27, Os Inimigos do Povo, às 10 horas, na rua, em frente ao teatro. E depois, às 20 horas, Intolerantes. E no dia 28, 5 segundos, né? E dia 29, O Fabuloso Destino, de Amália Mazzaropi, né? Às 19 horas. Depois nós temos dia 30, Checkmate. E dia 31, O Surto do Homem Sapiens. Semana que vem eu continuo dando o resto da agenda para vocês não esquecer, né? Então a mostra vai do dia 24 até o dia 4 de agosto, né? Muito bacana. E nosso espaço aqui da TV Cidade está aberto aí para os produtores e diretores, né, das peças que vão participar da mostra, para vir aqui e bater um papo conosco e falar sobre as apresentações. Vou pegar aqui o nosso cartaz também, que amanhã, no sábado, temos circo gratuito na nossa Praça Santa Terezinha, a partir das
16 horas, 4 da tarde, como a gente fala aqui, né? Porque o nosso programa é das 6, porque nós somos caipira, então é 4 da tarde. Essa apresentação chama Na Roda com Sanduba, é da companhia Suno, né? Faz parte do Circuito Cultural Paulista 2019, ou seja, vem através aí da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Tem apoio do Ministério da Cidadania e também aqui da nossa Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté. Então, sendo na Praça Santa Terezinha, é gratuito, é livre, ou seja, é para todas as idades, né? Oportunidade para levar as crianças, né? Levar o vovô e a vovó também, que tenho certeza que gostam de circo, né? Gostam da linguagem que vai ser apresentada aqui nesse espetáculo. Esse é o nosso registro e agora nós vamos começar o nosso programa, né? Porque o nosso convidado está aqui aguardando para bater um papo conosco. A gente está recebendo o professor Leonardo Francisco, né? Porque nós vamos conversar sobre um assunto. Gente, parece que nós não vamos falar do passado, mas não. É um assunto atualíssimo, né? Eu acho que nunca foi tão atual como hoje, né? Nós vamos falar sobre a crise no Brasil. Ah, não, mas é a crise no Brasil no período imperial. O professor fez um estudo chamado Augustos e Digníssimos Senhores Representantes da Nação, o declínio do tempo Saquarema visto pela fala do trono. Professor, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, prazer é todo meu, André. Eu vou começar iniciando da onde surgiu, da onde nasceu essa ideia de elaborar uma tese com esse tema, com essa temática. Olha, eu sempre gostei muito do tema do período imperial, e aí a ideia de analisar a crise veio de um livro que eu li durante a graduação que tinha esse exato nome, Tempo Saquarema. Que o Tempo Saquarema ele seria o apogeu do Império Brasileiro, o apogeu do regime político do Brasil durante o século XIX. E então eu decidi analisar a crise desse tempo através dos discursos parlamentares, principalmente do imperador, Dom Pedro II. Então essa tese foi se construindo ao longo da minha graduação. Você fez um recorte nesse tempo imperial, que é a partir de 1867 até 1886. Me chamou a atenção que a República foi em 89, porque deixou 3 anos aí fora. É porque, como eu analisei essa crise a partir dos discursos, o último discurso que eu encontrei mais incisivo a respeito dos pilares do Império foi em 1886. Então eu acabei delimitando nesse período, mas o trabalho em si, as conclusões, vão reverberar até a proclamação da República, em 1889. Bom, para a gente contextualizar, o Brasil foi um dos países da nossa América Latina, né, da nossa América do Sul, que teve um processo de independência um pouco diferente dos demais, né? Sim, totalmente. A nossa independência, ela não foi conquistada, né? Não teve luta? A nossa independência, ela teve lutas concentradas na Bahia e em algumas regiões do Sudeste, mas foi em muito menor grau do que aconteceu no restante da América Latina, que houve verdadeiras revoluções, né? Foram proclamadas repúblicas, foram abolidos títulos, privilégios. Aqui não, aqui nós fizemos uma transição entre a colônia e o império, relativamente pacífica, essa transição no sentido político. Não houve uma guerra em larga escala, não houve uma tensão muito generalizada, e isso reverberou no país que nasceu a partir desse processo, né? Que foi um país que permaneceu monárquico, permaneceu unido territorialmente e manteve aspectos como a escravidão, o latifúndio e várias hierarquias do período colonial. E também continuamos dependentes da, então, metrópole, né? Porque não teve um rompimento desse laço umbilical. Não, exatamente. Como quem proclamou nossa independência foi um príncipe português, Dom Pedro I, nós rompemos com a metrópole, mas nós continuamos sob o jugo português. O primeiro reinado, que vai se chamar esse período
de 1822, a nossa independência, até 1831, ele vai ser um período dominado pelos portugueses, tanto pelo imperador, que era português, quanto pelos comerciantes portugueses que dominavam a política, os gabinetes, o parlamento e o comércio. Somente a partir da regência, em 1831, com a renúncia de Dom Pedro I, é que o Brasil começa a ser realmente governado por brasileiros. É que os brasileiros entram de fato na vida política. Mas na independência, nós rompemos com Portugal, porém nós entramos sob o jugo da Inglaterra, né? Porque a nossa independência, ela foi, embora nós lutamos para conseguir, nós pagamos também para Portugal o reconhecimento da independência brasileira. E o pagamento foi feito com empréstimos da Inglaterra. Então nós passamos de um dono para outro, basicamente. Nesse ponto nós não nos diferenciamos tanto dos outros países da América Latina, que muitos países ficaram devendo para a Inglaterra, que era a grande potência da época. Mas o Brasil, muitos historiadores dizem, ele trocou de dono. Ele passou de Portugal para a Inglaterra, indiretamente. Quer dizer, mesmo processo que depois, já no século XX, ocorreu nas colônias africanas, né? Sim, completamente. Também. Completamente. Aí no caso França e Holanda. Sim, a partir da década de 50, 60 já do século XX, você vai ter o fim do colonialismo africano, mas você vai ter uma total dependência desses novos países às antigas metrópoles. Então as colônias da França, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, elas vão continuar sendo economicamente dependentes desses países até hoje, basicamente. É um processo que se perpetua com o passar do tempo. Bom, você destacou aí o período de regência, né, que teve entre os dois imperadores, né? Por que nesse momento não houve aí uma ruptura definitiva? Não havia possibilidade com essa regência, já que ficaram aqui, né? Inclusive vou até lembrar nosso amigo aqui, Dimas Oliveira Júnior, cineasta, né, que está fazendo um trabalho a respeito chamado As Princesas do Brasil Eram Uma Vez. É por isso que eu tô barbudo desse jeito, que eu faço parte aí do trabalho, né? E está falando exatamente sobre esse período, né, em que as crianças foram deixadas aqui. Dom Pedro era menor, Dom Pedro II era menor de idade, bem menor mesmo, né? Porque hoje menor de idade é a partir dos 18, na época tinha menos de 14, né? Tinha 5. E tinha as irmãs ainda, né? Que ficaram aqui. Não era um momento para os brasileiros realmente assumir a governança e até mudar de repente o regime? Houve alguma iniciativa nesse sentido ou não? O período regencial ele foi um período muito turbulento da história do Brasil, né? O período regencial ele durou de 1831 a 1840, ou seja, 9 anos. Mas foram 9 anos em que a ideia de Brasil, como nós conhecemos, ela foi colocada em risco de uma maneira muito profunda por causa das revoltas. Então houve a balaiada, a cabanagem, a farroupilha no Rio Grande do Sul, que foram todas revoltas, ora de elites, ora do povo, ora de escravos, que batiam de frente com essa ordem que havia se estabelecido depois da independência. Então alguns queriam menos impostos, outros queriam mais autonomia, outros queriam separação mesmo, outros queriam uma república. Então foi um período bem turbulento, mas o que destacava também uma diferença entre o Brasil e o restante da América Latina era a nossa elite. As elites latino-americanas elas se formaram muito regionalmente, né? Os países da América Latina, o México, o Peru, a Argentina, eles têm universidades desde o século XVI. O Brasil ele foi ter uma universidade depois da chegada da família real, em 1808, 1809. Então, toda a nossa elite ela era formada na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, isso criou uma homogeneidade ideológica, política e de ação nessa elite. Então, embora houvessem conservadores e liberais, eles divergiam mais em questões, por exemplo, de centralização, de uma outra questão constitucional, mas a ideia de Brasil unido, um país grande, era geral. E o povo em si, não o povo todo, obviamente, mas grande parte, principalmente no Sudeste, tinha essa ideia também do Brasil como um império
clamavam por Dom Pedro II, que ele fosse ao trono, e foi o que aconteceu em 1840. Dom Pedro II ele chegou ao trono com 14 anos, 4 anos antes da data prevista pela Constituição, simplesmente porque o país estava ingovernável com as revoltas que estavam acontecendo, as guerras civis, e eles achavam que colocando Dom Pedro no trono seria um símbolo muito forte de integração entre as províncias e as regiões brasileiras, o que de certa forma funcionou. A partir de 1840 as revoltas foram diminuindo até em 1845, quando termina a Farroupilha, e aí o Império ele cria certas raízes, ele se estabelece de maneira mais forte. Qual foi aí o fio da meada, né, diante de tantos fatos históricos, diante de tantos acontecimentos, de tantas fontes para pesquisar, qual foi o fio da meada para o seu trabalho? A partir de quando você falou, olha, é aqui que eu vou puxar? Bom, eu estava pesquisando alguns documentos, eu não lembro se algum trabalho específico, e aí eu entrei no site do Senado e tinha lá as falas do trono, que eram discursos com que o imperador abria as sessões legislativas da Câmara dos Deputados. No início do ano, no final do ano, ele fazia um discurso com um balanço sobre o que tinha acontecido no país, o que precisava fazer, o que tinha sido feito, o que estava acontecendo. Então, lendo esses discursos, eu pude perceber certos momentos ali de atrito entre o imperador e a elite, no que se refere principalmente à escravidão, à posse da terra, as eleições, a diplomacia. Então, a partir daí, eu quis analisar a crise do Império Brasileiro a partir desses discursos. E somando esses discursos com bibliografia do período, com o livro Tempo Saquarema, entre outros autores que eu trabalhei bastante. Que bacana. Essa fala do trono, ela é comum, ou pelo menos era comum, a regimes monárquicos, não é isso? Não só no Brasil o imperador fazia isso, mas em outras partes do mundo também, né? Sim, ela ainda existe nos países que são monarquias, né? Inglaterra, Holanda, Espanha. O monarca ainda abre as sessões do parlamento, da Câmara, com um discurso, abre e fecha. Mas também existe a fala presidencial também, a nossa surgiu a partir da proclamação da República, o presidente faz um discurso para a Câmara no começo do ano, que essa fala existe até hoje. Né? É um documento oficial, né? Alguns historiadores falam da questão que aquele documento ele é o Brasil oficial, ele não é o Brasil real, porque ele espelha o discurso dos monarcas, dos presidentes, ele espelha o que o país quer ser, não o que o país é exatamente. Então Dom Pedro II falava muito de educação, falava muito na necessidade da honestidade das eleições, mas não era exatamente o que acontecia no dia a dia do Império. E como identificar nessa entrelinha, como que você, quais foram as metodologias, as técnicas que você utilizou para identificar nessas entrelinhas essa crise que vinha de repente se anunciando, se pronunciando a partir de algum discurso que você pegou do imperador Dom Pedro II? Qual foi o primeiro discurso e que ano que foi? O primeiro discurso foi um discurso de 1867, que Dom Pedro II fala sobre a necessidade de se resolver aquilo que eles chamavam na época de elemento servil. Elemento servil nada mais é do que a escravidão. E nesse ano de 1867, o Brasil estava no meio da Guerra do Paraguai, e Dom Pedro II recebeu uma carta de uma junta abolicionista francesa falando da necessidade de se abolir a escravidão, de como ele era um monarca culto, iluminado, que ele deveria colocar algum peso em cima dessa questão. E a partir de então ele resolve inserir no discurso a necessidade de se não abolir a escravidão, porque ele sabia, ele estava falando com a elite, com os cafeicultores, com os escravocratas. Seria um choque muito grande se ele falasse em abolição, como foi o simples fato dele ter falado em reforma do elemento servil. José de Alencar, escritor, ele era deputado do Partido Conservador
ele mandou uma carta para Dom Pedro II depois desse discurso, falando que aquele discurso era um suicídio político, que o imperador estava colocando em risco não só a monarquia, como o país inteiro, porque o Brasil dependia umbilicalmente da escravidão. Mas, por exemplo, a maioria, quase todos os países do continente americano, do Ocidente, na verdade, já haviam abolido a escravidão. Os Estados Unidos tinham abolido em 1865, depois da Guerra Civil, que lá ocorreu. E então só restava o Brasil e Cuba, que ainda era uma colônia da Espanha. O Brasil estava ficando cada vez mais isolado no Ocidente. Ele queria se vender como um país civilizado, uma monarquia parlamentarista, constitucional, um país dos moldes europeus, mas que convivia com a escravidão do norte ao sul. Então, esse foi o primeiro ponto de atrito aberto que eu encontrei entre o discurso da coroa e a elite dirigente do império. E a partir daí eu fui buscando outros discursos que batiam em alguns pilares do império, como eu falei, a posse da terra, a questão das eleições, que tinha toda uma questão hierárquica nas eleições, a diplomacia, etc. Quer dizer que José Alencar ele não deixou de ter razão, né? Porque um ano depois da abolição da escravatura, caiu aí o império, né? Exatamente. José de Alencar, ele era, embora ele fosse muito conservador e ele fosse completamente contra a abolição da escravidão, na questão política ele estava completamente certo. Infelizmente, a monarquia, embora ela tenha tentado se distanciar da escravidão, dos senhores de escravos, ela nasceu muito presa a eles. Ela nasceu quase que acorrentada aos senhores de escravos. Então era muito difícil. Quando a escravidão foi abolida, esses cafeicultores, principalmente aqui na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eles se sentiram traídos pela monarquia, que havia abolido a escravidão e, pior ainda, não havia indenizado esses senhores. Porque para eles, quem precisava de indenização não eram os escravos, eram eles, que tinham perdido a propriedade deles, que, como era visto, os escravos. Então, José de Alencar, ele profetizou ainda, no final da década de 1860, o que viria a acontecer 2 décadas depois, que seria a República. Só para a gente ter como parâmetro e como contraponto, a independência dos Estados Unidos foi diferente, né? Lá os escravizados tiveram indenização, né? Sim. De alguma forma, e isso é o que hoje a gente vê as duas sociedades bem diferentes, né? Exatamente. Os Estados Unidos, eles ainda passaram por um processo complicado também, porque a escravidão, os Estados Unidos também foram um dos últimos países do continente americano a abolir a escravidão, em meados da década de 1860, mas ainda assim, quando eles ficaram independentes, houve uma linha geográfica consentida entre os estados, que no sul haveria escravidão, no norte não. E isso não ocorria no Brasil. A escravidão no Brasil era generalizada. Tinha escravidão no Amazonas, tinha escravidão no Rio Grande do Sul. Escravos, quando ficavam livres, muitas vezes compravam escravos. Havia escravos que tinham escravos que ganhavam dinheiro trabalhando fora, que os senhores davam algum dinheiro e eles compravam um escravo. Então é uma coisa extremamente generalizada na sociedade brasileira a escravidão. E nos Estados Unidos, quando ela foi abolida, depois de uma guerra civil sangrenta, os escravos receberam terra, receberam educação. Claro, houve depois todo o horror do apartheid, a segregação racial, mas nesse primeiro momento de abolição os escravos foram atendidos. No Brasil não faltaram projetos para atender os escravos nessa época da monarquia, principalmente dos adversários dos conservadores. O Império tinha 2 grupos dirigentes, né, os liberais e os conservadores. Os conservadores eram totalmente contrários à abolição da escravidão. Os liberais se dividiam, alguns queriam uma abolição imediata, outros uma abolição mais gradual, que respeitasse a propriedade, que não abalasse a agricultura.
E então houveram vários projetos para se assentar os ex-escravos em terras, para dar educação, posteriormente o direito de voto, mas que foram projetos que foram ficando no papel, que a oposição era tão grande que os gabinetes, os governos que sugeriam esses projetos não conseguiu parar quase um ano no governo, no poder, de tão forte que era a oposição. Gente, nós estamos conversando com o professor Leonardo Francisco, né? Ele que é professor formado em História pela Universidade de Taubaté, é professor da nossa rede pública aqui do estado de São Paulo e está falando aqui sobre a crise no Brasil. Está falando aí sobre, olha, ele está falando sobre polarização, né? Liberais e conservadores. Você que chegou agora, gente, nós estamos falando do Brasil Império, né? Especificamente aí no final, na parte final, nos anos 1867 a 1886. Mas você falando aí parece que é agora, né? Tem coisas semelhantes aí. Hoje politicamente nós estamos divididos também entre liberais e conservadores? Muito. O Império, durante muito tempo, assim como hoje acontece, os partidos brasileiros do século XIX, eles sofriam de um forte fisiologismo, né? Eles diziam que não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador na oposição, porque os partidos eram famosos por adotarem pautas dos adversários, por roubarem projetos dos adversários, por não se diferenciarem muito. Somente a partir da década de 1870, 1880, nos anos finais do Império, e conforme se acirra a questão da abolição, os partidos vão começar a se demarcar de forma bem forte, né, os liberais de um lado, os conservadores do outro. E ainda assim vai haver liberais que são escravocratas, vai haver conservadores que são pró-abolição. A abolição, a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, foi aprovada num gabinete conservador, não num gabinete liberal. Os liberais, eles, alguns autores dizem, eles tinham vontade, mas eles não tinham força. E os conservadores tinham força, mas não tinham vontade. Então, eles tiveram que chegar num consenso para conseguir acabar com a escravidão no Brasil, às portas quase do século XX, 1889. Então, foi um processo extremamente longo, extremamente tortuoso. Esse processo longo e tortuoso durou por muito tempo. A gente pode dizer que realmente as elites que sustentaram? A abolição da escravidão no Brasil, ela foi um processo bastante parlamentar. Ela demorou para ganhar as ruas. Somente a partir da década de 1880 que o movimento abolicionista ele se organiza e ele passa a ser um movimento de rua. Ele passa a organizar comícios, fugas de escravos das fazendas, compras de alforrias e etc. Mas durante muito tempo a abolição da escravidão foi pautada unicamente na Câmara dos Deputados e no Senado. Então foi um processo, obviamente, de protagonismo dos escravos, da população negra, mas também foi um processo de negociação entre as elites do Brasil. Obviamente não que elas estivessem pensando no lado humanista, né, mas elas estavam pensando no lado principalmente financeiro da escravidão, né? As que eram contrárias à escravidão, como os liberais, pensavam na situação do Brasil, por exemplo, no exterior, né, como o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Né? Conservadores já pensavam na continuidade da escravidão como mão de obra para a lavoura, para o café. Então, a abolição da escravidão ela foi um processo muito ambíguo. Ela foi um processo de rua, de movimento civil, mas ela também foi um processo político, parlamentar, muito pautado pela elite. Nesse contexto, nossa região é protagonista tanto de um lado, né, da sustentação da monarquia, quanto também nessa abolição da escravidão? Sim, sim. O Estado, agora Estado de São Paulo, na época província, ele nunca foi um Estado muito ligado à monarquia.
Quem sustentava de fato a monarquia principalmente eram os comerciantes, os cafeicultores do Rio de Janeiro. São Paulo ele tinha um vínculo forte com o governo central, mas ele foi se distanciando ao pouco conforme ele saiu na dianteira da industrialização. Conforme São Paulo se industrializava e começava a chegar os imigrantes italianos, depois japoneses, São Paulo foi se distanciando um pouco da ideia da monarquia e foi virando a sua atenção para a república. O primeiro partido republicano do Brasil foi o Partido Republicano Paulista, em 1873. Então, a elite paulista, ela já tinha uma ligação muito forte com a escravidão e não tão forte com a monarquia. Conforme a monarquia foi se colocando ao lado da abolição, a elite paulistana foi se afastando do império. Diferente da elite carioca, em partes a elite mineira também, que tinham grandes vínculos ali com a monarquia, com a corte no Rio de Janeiro. Embora São Paulo tenha sido um reduto muito forte de titulares do império, de barões, de viscondes, né? Nós tivemos aqui o Visconde de Tremembé, em São Luís nós temos o Visconde o Barão de Paraitinga. Então foi uma região muito envolvida nessa questão da nobreza, dos títulos, mas que se afastou muito rápido da monarquia também. Como que Dom Pedro II se comportava diante dessa situação, né? Tendo aí vivido um período de apogeu, como você falou, o tempo Saquarema, mas passando desse processo de surgimento de um outro movimento que estava propondo essa ruptura. O tempo Saquarema, no caso, né, esse apogeu do Império, ele vem do apelido do Partido Conservador, que eram os Saquaremas, que eles se formaram na cidade de Saquarema, né? Então vinha esse apelido. Dom Pedro II ele tinha uma visão um pouco pendular sobre essas questões. Ele, Pedro de Alcântara, cidadão, ele era um homem bastante liberal. Mas, enquanto imperador, Dom Pedro II, ele era um homem bastante conservador, porque ele tinha que obedecer à Constituição da época e ele não chefiava o poder executivo, de fato. Ele tinha o poder moderador, que era um quarto poder que existia, o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era dele. Ele era responsável por indicar o chefe do poder executivo, seria o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ia escolher o restante do gabinete na Câmara dos Deputados e governar a partir dali. Então, Dom Pedro II, ele tinha uma cautela muito grande nessa questão da escravidão. Ele sabia que o Brasil, uma hora ou outra, ia ter que resolver essa questão, porém ele também sabia que ele dependia muito da elite escravocrata do Brasil, os cafeicultores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. Então ele tinha uma atuação muito cautelosa nesse sentido. Porém, a coroa sobre ele foi fundamental para o retorno da pauta da abolição na vida nacional. Depois da abolição do tráfico de escravos para o Brasil em 1850, a questão da escravidão ficou adormecida no discurso público por praticamente 20 anos. Só no final da década de 1860, nesse discurso de 1867 que eu analisei, que Dom Pedro II traz a necessidade de se debater sobre o futuro da escravidão e uma futura resolução para esse problema. Então, Dom Pedro II ele teve muita cautela para tratar sobre esse assunto, assim como outros assuntos que diziam respeito à elite. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito incisivo. Quando foi aprovada a lei do ventre livre, em 1871, que libertou os filhos das escravas, os políticos contrários à lei diziam que ela era uma loucura dinástica, porque era uma lei que não veio da vontade popular, é uma lei que veio do imperador. Ele queria a abolição, não o povo. Na verdade, o povo, na década de 80, abraçou o movimento abolicionista, mas naquela época a opinião pública não tinha muita voz
não tinha voz ativa, não tinha meios de canalizar a voz. Então, coube ao imperador cumprir esse papel. E, realmente, a pressão inicial para a abolição da escravidão foi quase que unicamente dele. Depois, posteriormente, os próprios escravos tomaram a iniciativa no movimento, começaram a se organizar fugas, novos quilombos no Rio de Janeiro e o movimento de rua do abolicionismo. Então, Dom Pedro II ele teve uma atuação ora conservadora, ora liberal. Ele era publicamente conservador, mas intimamente liberal nesse sentido. E teve grande importância no movimento. Agora eu faço a pergunta que quem gosta da monarquia de repente vai ficar até brabo, hein? A princesa Isabel, ela foi oportunista ou Dom Pedro II foi um covarde de não assinar a Lei Áurea? São dois casos, né? A princesa Isabel, a atuação dela e a atuação de Dom Pedro II foi um projeto da família imperial para garantir o terceiro reinado, né? Então, Dom Pedro II, ele era incisivo na questão da abolição, que ela deveria acontecer em algum momento, mas ele acreditava que a princesa Isabel precisava ter o protagonismo dessa questão, para que assim ela garantisse a sucessão do trono. Depois que ele falecesse, ela era a filha mais velha, herdeira do trono brasileiro, então ela iria assumir como imperatriz. Eu não sei dizer se no início ela foi oportunista, se ela abraçou a causa abolicionista por pressão paterna, mas ela teve sim uma participação importante no movimento. Ela está longe de ser a redentora, pelo menos na minha opinião, né? A única responsável pela abolição da escravidão, mas ao mesmo tempo ela teve sim participação. Ela assumiu publicamente o papel o viés abolicionista, coisa que Dom Pedro II nunca havia feito. Ele falava pela abolição, mas ele não se dizia abolicionista. Ela, a partir de certo momento, ela começou a usar uma flor branca, uma camélia, na lapela, que era o símbolo dos abolicionistas. E ela tinha grande amizade com José do Patrocínio, com Luiz Gama, que eram homens negros e abolicionistas, com Joaquim Nabuco, que foi outro grande abolicionista. Ela chegou a esconder alguns escravos no palácio do Rio de Janeiro, ela sustentava quilombos no Leblon, ela organizava bailes para comprar cartas de alforria. Então ela, no final, a partir da década de 1880 principalmente, ela teve um grande papel. Talvez por dois motivos. O primeiro, né, na verdade três, né? O primeiro, para garantir essa sucessão do trono. O segundo, por um viés, uma influência do marido. O marido da princesa Isabel, o conde D, ele era francês. Ele era um liberal, convicto, abolicionista. Então, muito provavelmente teve alguma influência sobre ela. Ela era uma mulher muito religiosa, e embora a Igreja Católica não tenha sido incisiva, não tenha se mostrado incisiva contra a abolição, ela falava muito de religião, do espírito da religião, quando ela falava da abolição. Então são vários matizes da atuação dela que ora parece um pouco oportunista, mas ora parece também ser de uma sinceridade bastante profunda. Então, a participação dela no movimento abolicionista, ela assinando a Lei Áurea, faz parte de um projeto de continuidade do Império Brasileiro. Para ela conseguir assinar a Lei Áurea, ela precisou derrubar um gabinete que governava na época do Partido Conservador e colocar outro primeiro-ministro no lugar, que na época o imperador do Brasil tinha essa prerrogativa. Dom Pedro II estava doente, se tratando na Europa, e então ela ficou como regente do trono e ela fez todo esse movimento político para conseguir passar a Lei Áurea. Então ela tem uma atuação um pouco ambígua, porém foi uma atuação importante. Ela não pode ser descartada no movimento abolicionista. Bom, você fala desse apogeu, eu estava fazendo uma pesquisa ali rápida, né, desse período que você destacou. Em 1880, a moeda brasileira valia o mesmo que o dólar e a libra esterlina.
E também no mesmo ano o Brasil atingiu o patamar de nono maior império da história e a quarta economia do mundo, né? O Brasil ele teve ele tinha tudo, né, para se tornar talvez não uma potência, mas um país mais desenvolvido, né, em inúmeros aspectos. Esse caso, por exemplo, do valor da moeda, o Brasil era conhecido como um dos melhores pagadores de dívida externa do mundo naquele período. O Brasil tinha um crédito gigantesco nos bancos ingleses, franceses. Teve um período em que nós chegamos a romper nossas relações com a Inglaterra e os bancos ingleses continuaram emprestando dinheiro para a gente, porque o Brasil era conhecido como um ótimo pagador. Mas nós nos mantemos muito no viés da monocultura, da economia de exportação, do café, da cana, e sempre com a mão de obra escrava. E é consenso quase geral entre a maioria dos historiadores e economistas que o que atrasou muito a economia brasileira foi a escravidão. A escravidão, ela concentra o dinheiro que deveria circular nos escravos. O escravo em si, ele é um bem, né? Então, o escravo não recebe salário, o escravo não compra, o escravo não gasta. Logo, a economia não tem esse movimento que teria numa economia capitalista. Então, o Brasil ele teve uma desvantagem muito grande com a escravidão. Mas ele também teve um período de apogeu financeiro e de desenvolvimento bastante grande, principalmente na década de 1850. Bom, 1889, o Brasil mudou aí de paradigma, né? Pelo menos nos livros, mas não mudou no comportamento, né? Demorou também bastante tempo, né? Entre 1889 a gente pode considerar até pelo menos o Estado Novo, em 1930, quando Getúlio assumiu? Provavelmente. Ou um pouco mais longe, quando Juscelino assume. A proclamação da República em si é um caso muito complicado de se analisar, né? Ela não teve participação popular praticamente, né? Tem um jornalista do período que fala que o povo assistiu à proclamação da República bestializado, achando que estava vendo uma parada militar, que não tinha nada que anunciasse aquele movimento. Embora o Império estivesse sim já em uma crise nas suas bases na escravidão, em 1889 a escravidão havia sido abolida um ano antes, mas ainda assim não havia nada que dizia que seria proclamada a República. O movimento republicano ele era ainda muito concentrado em São Paulo, ele não era um movimento nacional, ele tinha pouquíssima representação no parlamento, na Câmara e no Senado. Então a proclamação da República é um movimento quase que puramente militar. Depois da Guerra do Paraguai, o exército ele se organizou mais, ele começou a ficar mais politizado e ele não se via representado naquele sistema do Império. A elite imperial era quase toda formada em direito, na magistratura, eram filhos de cafeicultores, de fazendeiros, de juízes, enquanto o exército era formado principalmente pela classe média urbana do Império, os filhos de famílias até consideradas pobres para o período. E era uma profissão muito mais técnica, voltada para engenharia, para outras áreas. Então, conforme foi passando o tempo, o exército foi se distanciando cada vez mais da monarquia brasileira, principalmente dos políticos. Então, o movimento de 15 de novembro, ele é uma reação dessa frustração do exército com a monarquia. A ideia inicial do movimento não era abolir a monarquia, era derrubar o gabinete que estava no poder naquele momento. Era o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era um político que teve grandes atritos com o exército em outros mandatos, em outros cargos. E então o exército elegeu ele como inimigo. Só que o desenrolar dos acontecimentos levou a uma completa ruptura com o regime. É quase consenso entre a historiografia que o que levou o Marechal Deodoro a proclamar a República
foi a possibilidade de um desafeto político dele assumir o lugar no ministério. O político da época, Silveira Martins, ele era o que hoje nós chamamos de governador do Rio Grande do Sul, se não me engano. E ele havia tido um problema até com uma mulher que o Marechal Deodoro gostava, uma baronesa, ele acabou se relacionando com a baronesa. Então o Marechal Deodoro tinha um ódio mortal dele. Então dizem que quando chegaram para o Marechal e falaram assim, olha, estão dizendo aí que o imperador vai chamar ele para assumir o ministério. Aí o Marechal falou, não, se é assim, avise o povo que a república está feita. Então, não havia muita convicção entre os nossos republicanos na república, né? Quando você cita aí o gabinete Ouro Preto, parece que você está falando de hoje de novo, né? Se nós fizermos aí uma comparação, né? Sim. Temos aí contratempos entre determinados setores do governo com também representantes do exército, né? Sim, sim. O gabinete Ouro Preto, ele foi uma última tentativa de salvar a monarquia. Ele lançou o Visconde de Ouro Preto, ele lançou um grande projeto de reformas que previa a reforma agrária para assentar os ex-escravos que haviam sido libertos no ano anterior, a expansão da educação pública, a expansão do direito de voto, uma possível separação entre o Estado e a Igreja. Então, um amplo projeto de reformas que acabou não se concretizando totalmente graças à proclamação da República. Né? Com a República, a ideia, por exemplo, da reforma agrária foi completamente abafada, porque com a República os fazendeiros, os cafeicultores, principalmente de São Paulo, chegam ao poder diretamente, sem o intermédio do imperador. Então, algumas ideias foram completamente relegadas. Outras, como o federalismo, o Estado laico, o fim do voto censitário, né, a exigência de renda para você votar, foram alcançados com a República. Mas muitos outros foram relegados. E o gabinete Ouro Preto, como você falou, ele foi um choque entre elites. Ele não foi um choque entre povo e elite. Era uma parte da elite formada por esse gabinete, por alguns cafeicultores, o Partido Liberal, e os grandes oficiais do exército, da armada, que não concordavam com o sistema. Por que demorou tanto também para a mulher ter reconhecido o protagonismo dela? Principalmente com relação também ao direito ao voto. É uma herança que o Brasil ainda trouxe da época do Império, até quase meados aí de metade do século XX? Sim, sim. A mulher foi votar no Brasil em 1832, se não me engano, 32 ou 34. Eu não tenho certeza. Mas com certeza é uma herança desse período. O direito de voto no Império ele foi muito restrito a uma parte da população. Até 1881 podiam votar todos os homens brasileiros natos, acima de 21 anos, católicos e que possuíssem uma renda anual de determinado valor. Nesse período votava mais ou menos 13% da população. Era uma porcentagem aceitável, vamos dizer assim, para o período, né? Sendo que na Inglaterra a porcentagem era de 15%, nos Estados Unidos era de 18%. No Brasil, então, votavam 13% da população, não era um número tão baixo. Em 1881, nós temos uma reforma eleitoral que introduz o voto direto no Brasil e elimina o voto dos analfabetos. E o Brasil era composto de 78% de analfabetos naquele período. Então, de 13%, o eleitorado cai para 1%. E as mulheres continuam relegadas ao segundo plano. Na época dessa reforma, conhecida como Lei Saraiva, que é o nome do gabinete que passou essa lei, foram propostas o direito de voto às mulheres, primeiramente somente as mulheres que tivessem diploma de ensino superior, que eram pouquíssimas na época, mas não passou. Depois veio a República, voltou à pauta, também não passou. Na década de 20 surgiu o Partido Feminino, se eu não me engano, o Partido Republicano Feminino, que foi um embrião do movimento feminista no Brasil,
e que começou a batalhar pelo direito de voto das mulheres. A própria questão da sucessão do trono brasileiro teve um pouco essa questão da representação feminina. A princesa Isabel, por ser mulher, ela era vista com desconfiança para assumir o trono brasileiro. A sociedade brasileira, já naquela época muito machista, muito patriarcal, grandes setores não aceitavam que uma mulher pudesse governar, como já governava na Inglaterra, na Espanha e em outros países. E então a mulher demorou muito para conseguir o seu direito de voz, o seu espaço, a sua representação. Coisa que nós vimos recentemente também com a presidente Dilma no poder, né? Sim, completamente. A presidente Dilma, ela teve todas, afora outras questões políticas, mas nós podíamos ver também a questão muito do machismo ao analisar o governo da presidente Dilma. Então você vai olhar uma capa, por exemplo, da revista Veja, e você vê lá a Dilma sendo mostrada como histérica, como uma mulher, né, aquele estereótipo de uma mulher desequilibrada, autoritária. Isso tudo é herança desse período, né? A mulher, quando ela tenta ter voz, quando ela tenta ser incisiva, tomar um lado, ela é vista como subversiva, como louca. Então essa é uma herança que se mantém até hoje. Que pautas temos ainda hoje, né, a ser discutidas propositivamente da época do Império, que a nossa sociedade não discutiu, não amadureceu, e que pautas voltaram a ser discutidas, além de todas essas que você está relatando para a gente, que já poderíamos ter evoluído e não retrocedido, né? Não voltado atrás. Sim. Eu acho que a pauta principal que nós herdamos desse período e que se mantém até hoje é a questão da terra. A posse da terra no Brasil, a reforma agrária, é uma questão que foi sendo empurrada com a barriga, como se diz, desde que o Brasil existe, né? Em 1850 a gente tem a Lei de Terras, que ficou conhecida como uma reforma agrária ao contrário. Ela, ao invés de descentralizar a posse da terra, ela concentrou a terra na mão dos latifundiários. Então, quem não tinha documentação tinha a terra confiscada pelo Estado e essa terra era vendida para os latifundiários, que já eram donos de terra. Então, concentrou ainda mais a terra. Essa concentração ela permaneceu na República. Eu analiso algumas questões que entram em conflito com essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, mas são discussões que não saem do papel. E ela existe até hoje. Se nós formos analisar, por exemplo, o período da ditadura militar, em 1964, uma das pautas do governo João Goulart era a reforma agrária, e que na época era vista como subversiva, como uma coisa de comunista, mas que já havia sido feito em países muito mais desenvolvidos, os Estados Unidos, a Inglaterra, séculos antes. Então eu acho que a pauta principal que se mantém hoje é a posse da terra, a concentração da terra, não só da terra como da renda, como da riqueza nacional. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e eu acho que isso, como diria José Murilo de Carvalho, um grande historiador do período, a desigualdade hoje é a nossa escravidão de ontem. Ela é o câncer que não deixa o Brasil avançar. E isso se reflete muito na questão da terra. Entre outras pautas também que ficaram, o trabalho escravo, que persiste em muitos lugares até hoje, a subrepresentação das mulheres na política, entre outras questões, o patrimonialismo, a dificuldade que nós temos de separar o que é público do que é privado, são questões que nasceram conosco e se perpetuam até os dias de hoje. Bom, nós sabemos que no nosso país existem diversos movimentos, um deles é aquele que acabam lutando aí pela volta do império, né, da monarquia no Brasil. Há espaço para esse tipo de discussão? Nosso país, de repente, pode mudar desses temas? Você acredita nisso? Ou é uma utopia de quem defende isso? Eu acho que desde que se respeite o princípio democrático, sempre há espaço para discussões desse tipo.
Mas eu acredito que seja muito mais uma utopia do que uma realidade no horizonte, né? A monarquia, ela funcionou em partes no século XIX, ela foi em grande parte o que manteve o Brasil unido territorialmente, mas tecnicamente hoje ela não faria sentido, né? Nós já somos uma república há mais de 100 anos, né? Nós já temos esse regime enraizado em nós. Eu acho que uma pauta muito mais interessante seria a forma de governo para o Brasil, se presidencialista ou parlamentarista, né? Nós sempre fomos uma república, salvo alguns períodos muito curtos, nós sempre fomos uma república presidencialista, sempre tivemos presidentes da república e sempre tivemos muito atritos entre o legislativo e o executivo, né? Então, talvez a pauta principal numa possível reforma política fosse essa, uma possibilidade parlamentarista, mudando o regime. A questão monárquica, eu acredito que, como eu falei, respeitando o princípio monárquico, o princípio democrático, é uma discussão que pode ser feita, mas eu não acredito na viabilidade e nem na necessidade da volta da monarquia. Bom, a gente sempre, quando debate história aqui, conversa com vocês em casa, a gente fala que é importante a gente conhecer a nossa história para saber o que acontece no nosso momento atual, né? Que lições que você pode tirar desse trabalho, porque foi um trabalho de pesquisa, creio eu, exaustivo, né? Foi um trabalho bem longo e eu acho que, como você disse, né, a principal utilidade da história é entendermos o que nós somos hoje, né? Nós temos que conhecer o nosso passado para entender o nosso presente. Então, uma das principais conclusões que eu tirei da minha pesquisa foi exatamente isso, são as continuidades brasileiras, né? Problemas que nasceram com a gente e que se perpetuaram com a gente, né? A questão de como são os movimentos políticos no Brasil, né? Você veja, a independência foi proclamada por um príncipe de Portugal, a república foi proclamada por um monarquista, Marechal Deodoro. Depois nós tivemos em 1930 o que chamamos de Revolução de 30, mas que foi feito por parte da elite também, né? Getúlio Vargas era da elite do Rio Grande do Sul, né? Então nós temos uma história muito complexa, um sistema muito nosso de rupturas, de mudanças, e que é bastante complicado. Mas eu acho que a principal conclusão é essa, são as questões, os problemas brasileiros que se acumulam, se perpetuam e que vão sendo deixados de lado. E eu acredito que só a partir da história, do conhecimento do nosso passado, nós poderemos abordar esses problemas de forma realista, racional e, quem sabe, aí no futuro resolvê-los, né? Bom, para terminar, esse trabalho vai ficar só na conclusão de curso, só na apresentação da banca, ou tem a chance de virar livro aí, as editoras, né? O livro acho que está um pouco cedo ainda. Eu tenho interesse em fazer um mestrado futuramente, abordando alguns aspectos desse trabalho, principalmente a questão do voto, das eleições, das hierarquias no período das eleições. Então eu quero dar sim continuidade e, quem sabe, no futuro um livro ou algo do tipo. Palestras, já tem oportunidade, de repente se alguma escola, alguma entidade também? Eu estou aberto a convites. Estou aberto a convites. Tem algum contato que você pode deixar? Tem Facebook, né, Leonardo Francisco, acho que é o mais fácil, né? Tem meu e-mail também, lfrancisco399@gmail.com. Pode repetir. lfrancisco399@gmail.com. E, como eu disse, estou aberto a convites aí. Professor Leonardo Francisco, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Primeira vez, né? Primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né, para a gente debater sobre outros assuntos da nossa história, né, que é importantíssimo a gente falar sobre isso. E sempre que tiver novidade, volte, né, ao nosso programa também. Vou ficar muito feliz.
Bom, gente, estamos aqui no finalzinho do nosso programa das 6, desta sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Agradecendo a toda a nossa equipe, o Luiz Cláudio Daniel, a Lili Margarete, o Jonathan William, a Cláudia Mello, o Gil de Oliveira, ao nosso Jefinho na técnica, e agradecendo especialmente a você que nos acompanha sempre aqui na nossa TV Cidade, no nosso Canal 3. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Na segunda-feira nós estamos de volta aqui na TV Cidade a partir das 18 horas.